Era uma noite fria de inverno em Curitiba quando Dona Carmen, uma senhora de 72 anos, se preparava para dormir em sua própria casa. Seus cabelos grisalhos estavam cuidadosamente penteados, e ela vestia um simples camisão florido que já tinha há anos. Suas mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho duro, tremiam ligeiramente enquanto dobrava suas roupas. Ela ainda mantinha os mesmos hábitos de organização que aprendeu na juventude, quando trabalhava como empregada doméstica nas casas da elite curitibana. Mas o que ela não sabia é que essa seria a última vez que dormiria confortavelmente em sua própria cama. Seu filho Ricardo, um homem de 45 anos com olhar frio e calculista, havia chegado da rua mais irritado do que nunca. Trabalhava como vendedor em uma loja de eletrodomésticos no centro da cidade e sempre culpava os outros por suas frustrações. Suas vendas haviam caído nos últimos meses, o gerente o pressionava constantemente, e ele vivia com raiva do mundo inteiro. Mas a verdade é que Ricardo sempre teve um coração cruel. Mesmo criança, quando Dona Carmen trabalhava 14 horas por dia para sustentar a casa, ele nunca demonstrou gratidão. Quando adolescente, sentia vergonha da mãe trabalhando como faxineira. E agora, adulto, via a senhora idosa apenas como um peso em sua vida. Naquela noite, algo dentro dele havia se rompido completamente. Mãe, precisamos conversar, disse ele, entrando no pequeno quarto da casa onde Dona Carmen arrumava suas coisas. A senhora o olhou com carinho, como sempre fazia. Ela havia criado Ricardo sozinha depois que o marido os abandonou quando o menino tinha apenas 8 anos. O pai, um homem irresponsável e bêbado, simplesmente desapareceu uma manhã, deixando apenas uma nota: não consigo mais com essa vida. Dona Carmen se lembra até hoje do dia em que precisou explicar para Ricardo que o pai não voltaria mais. O menino chorou muito, e ela jurou para si mesma que seria pai e mãe ao mesmo tempo. Trabalhou como doméstica nas casas das famílias ricas do bairro Alto da Glória, lavadeira nos fins de semana, faxineira em escritórios de madrugada. Qualquer coisa para dar uma vida digna ao seu único filho. Foram anos de privação. Dona Carmen usava a mesma roupa por anos, comia apenas o necessário, nunca comprou nada para si mesma. Todo centavo economizado ia para Ricardo: material escolar, roupas, sapatos, comida de qualidade. E foi com esse sacrifício absurdo que conseguiu, depois de 15 anos de economia férrea, comprar aquela humilde casa de 2 quartos no bairro do Boqueirão. Ela ainda se lembrava da emoção do dia em que recebeu as chaves. Ricardo tinha 23 anos na época e estava presente. Ela chorou de alegria e disse: meu filho, agora a gente tem um lar de verdade. O que foi, meu filho? Perguntou ela com a voz doce de sempre. Ricardo a olhou com desprezo. Você tá ocupando espaço demais nesta casa. Eu preciso trazer a Jéssica para morar aqui comigo, e não tem lugar para você. Dona Carmen sentiu o coração acelerar. Jéssica era namorada de Ricardo há apenas 3 meses, uma mulher de 28 anos que sempre tratou a idosa com frieza e desrespeito. Desde o primeiro dia, Jéssica deixou claro que via Dona Carmen como um estorvo. Ai, Ricardo, sua mãe fica muito tempo na sala assistindo televisão. Não dá nem pra gente namorar em paz, reclamava Jéssica constantemente. E essa comida que ela faz, meu Deus, parece comida de vó mesmo. Por que ela não come no quarto dela? Dizia com nojo. Dona Carmen sempre fingiu que não ouvia, mas cada palavra era como uma punhalada. Ela havia dedicado a vida inteira ao filho, e agora era tratada como um peso por uma estranha que mal conhecia Ricardo. Mas filho, está em a nossa casa. Sempre foi nossa casa. Não, gritou Ricardo, socando a parede. Esta é minha casa agora. Você já viveu sua vida, já tá velha, só dá despesa. Chegou a hora de você sair daqui. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado de Dona Carmen. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O menino que ela embalou no colo, que consolou quando chorava, que sacrificou sua própria vida para criar. Esse mesmo menino agora rejeitava como se ela fosse um estorvo. Por favor, Ricardo, eu não tenho para onde ir. Sou sua mãe. E daí que você é minha mãe? Ele respondeu cruelmente. Isso não te dá direito de morar na minha casa de graça para sempre. Mas Dona Carmen sabia algo que Ricardo havia esquecido completamente. Na gaveta de seu criado mudo, guardada com cuidado dentro de uma pasta plástica, estava a escritura da casa. Uma escritura que ela havia conquistado com 15 anos de trabalho árduo e que estava registrada em seu nome, Carmen Silva Santos.
Ricardo pegou o travesseiro e o cobertor da cama da mãe e jogou no chão. Pegue suas coisas e vá dormir lá fora. Seu lugar é na rua mesmo. Filho, por favor, está frio, eu sou uma senhora idosa. Eu não quero saber. Pega esse travesseiro, esse cobertor e vai pra fora. Agora. Com as mãos trêmulas e o coração despedaçado, Dona Carmen pegou seus pertences. O travesseiro onde havia dormido por 20 anos, o cobertor que ela mesma havia comprado com tanto cuidado, escolhendo o mais quentinho dentro do seu orçamento apertado. Cada passo em direção à porta era como uma punhalada em sua alma. O filho que ela amou incondicionalmente, pelo qual ela havia sacrificado sua juventude, sua beleza, seus sonhos. Esse mesmo filho agora a estava expulsando de sua própria casa como se ela fosse um animal abandonado. Meu Deus, pensava ela enquanto caminhava para a porta. Como foi que eu criei um monstro? As lágrimas embaçavam sua visão. Ela tropeçou no tapete da sala, aquele mesmo tapete que havia comprado em prestações para deixar a casa mais bonita para Ricardo. Ricardo abriu a porta da frente e praticamente empurrou a mãe para fora. Seu lugar é aqui, na rua, disse ele friamente, fechando a porta na cara da própria mãe. Do lado de fora, o vento gelado de Curitiba cortava a pele de Dona Carmen como lâminas de gelo. A temperatura havia despencado para 4 graus, e ela se ajoelhou na calçada de concreto frio, ao lado da porta de sua própria casa. A calçada que ela mesma havia ajudado a reformar 2 anos atrás, economizando dinheiro da aposentadoria. Ela abraçou seu travesseiro com força e tentou se cobrir com o cobertor fino, mas era inútil. O frio penetrava em seus ossos frágeis. Suas pernas, já debilitadas pela artrite, doíam terrivelmente contra o concreto gelado. As lágrimas não paravam de cair, e em poucos minutos se transformaram em gelo em suas faces enrugadas. Por favor, Ricardo, abra a porta, está muito frio, eu vou morrer aqui fora. Ela implorava, batendo levemente na porta com os punhos fracos. Mas do outro lado, Ricardo havia ligado o som alto para não escutar os apelos desesperados da mãe. Ele e Jéssica riam e brindavam com cerveja, comemorando como se tivessem acabado de se livrar de um grande problema. Finalmente! Agora a casa é nossa, dizia Jéssica beijando Ricardo. É mesmo, amor. Aquela velha chata só atrapalhava nossa vida. Agora vamos poder viver como um casal de verdade. Dona Carmen passou a noite inteira tremendo de frio na calçada. Vizinhos que passavam ficavam chocados ao ver uma senhora idosa dormindo na rua, mas ela, envergonhada, dizia que estava tudo bem. O orgulho não a deixava contar a verdade, que seu próprio filho a havia expulsado de casa. Enquanto isso, lá dentro, Ricardo dormia tranquilo na cama que antes era de sua mãe, planejando como seria bom ter a casa só para ele e Jéssica. Na manhã seguinte, Dona Carmen conseguiu se levantar com dificuldade. Seus ossos doíam, ela estava resfriada e exausta. Com passos lentos foi até a casa de sua vizinha, Dona Rosa, uma senhora de 68 anos que sempre foi sua amiga. Carmen, meu Deus, o que aconteceu com você? Perguntou Dona Rosa, assustada ao ver o estado deplorável da amiga. Entre soluços, Dona Carmen contou toda a história. Dona Rosa ficou indignada. Isso não pode ficar assim, Carmen. Vamos resolver essa situação hoje mesmo. Mas Rosa, ele é meu filho, eu não posso. Carmen, escute bem o que eu vou te falar. Você me contou 1000 vezes como conseguiu comprar essa casa. Você trabalhou de sol a sol durante anos, economizou cada centavo, passou necessidade para pagar as prestações. Essa casa é sua por direito. Dona Rosa estava certa. E ela sabia exatamente o que fazer. Vamos até o cartório agora mesmo pegar uma segunda via da sua escritura. Depois vamos procurar meu sobrinho Marcelo. Ele é advogado e vai nos ajudar. 2 horas depois, as duas senhoras voltaram com a escritura em mãos e acompanhadas do jovem advogado Marcelo Santos, de 35 anos, especializado em direito imobiliário. Quando chegaram na frente da casa, Ricardo estava na sala com Jéssica, rindo e fazendo planos. Imagina, amor, vamos transformar o quarto da velha num escritório bem moderno, dizia Jéssica com desprezo. É mesmo, vai ficar ótimo. Ainda bem que me livrei daquele peso morto, respondia Ricardo cruelmente. Foi nesse momento que Dona Rosa bateu na porta com força. Ricardo, abra essa porta agora. Ricardo atendeu irritado. O que vocês querem? E quem é esse aí? Perguntou, olhando para Marcelo. Sou o Dr. Marcelo Santos, advogado. E preciso falar com o senhor sobre uma questão muito grave. Que questão?
Eu não devo nada para ninguém. Marcelo mostrou a escritura. Esta casa, registrada no cartório de imóveis de Curitiba, pertence legalmente à senhora Carmen Silva Santos. O senhor não tem nenhum direito legal sobre este imóvel. O rosto de Ricardo empalideceu instantaneamente. Jéssica, que estava ouvindo tudo, ficou boquiaberta. Isso não pode ser verdade. Gaguejou Ricardo. É verdade sim, disse Dona Carmen com voz firme, uma força nova nascendo dentro dela. Esta casa sempre foi minha, Ricardo. Eu comprei com meu suor, com meu trabalho honesto. E você me expulsou da minha própria casa. Mãe, eu não sabia. Mentira, gritou Dona Rosa. Você sabia perfeitamente. Você estava aqui quando sua mãe recebeu a escritura há 20 anos. Você estava aqui quando ela comemorou o último pagamento. Marcelo continuou. Além disso, o que o senhor fez ontem à noite configura crime de abandono de incapaz e maus-tratos contra idoso, previstos no Estatuto do Idoso. São crimes que podem dar até 4 anos de prisão. Ricardo começou a tremer. Jéssica, vendo que a situação havia mudado completamente, tentou se afastar discretamente. Aonde você vai, Jéssica? Perguntou Dona Carmen. Você também estava planejando usar minha casa, não estava? Jéssica tentou gaguejar uma desculpa, mas Marcelo interveio. Senhora, a justiça brasileira não tolera aproveitadores que se beneficiam de crimes contra idosos. Sugiro que a senhora se retire imediatamente. Ricardo caiu de joelhos na frente da mãe. Mãe, me perdoa. Eu não sabia que a casa era sua. Eu pensei. Você sabia, Ricardo, disse Dona Carmen com uma força que nem ela sabia que tinha. Você sabia e mesmo assim me humilhou, me expulsou, me fez dormir no frio como se eu fosse um animal. Por favor, mãe, me dá mais uma chance. Dona Carmen olhou para o filho que havia criado com tanto amor e que a havia traído da forma mais cruel possível. Suas próximas palavras ecoariam para sempre na consciência de Ricardo. Ricardo, durante 72 anos eu aprendi uma coisa. A gente colhe exatamente o que planta. Você plantou crueldade, desprezo e ingratidão. Agora vai colher as consequências. Ela se virou para Marcelo. Doutor, eu quero que ele saia da minha casa hoje mesmo. E quero processar ele por tudo que me fez. Perfeitamente, Dona Carmen. O senhor Ricardo tem até o final do dia para retirar seus pertences. Caso contrário, chamaremos a polícia. Ricardo tentou argumentar, implorar, fazer chantagem emocional. Mas era tarde demais. Jéssica já havia desaparecido, e ele se viu sozinho, enfrentando as consequências de seus atos cruéis. Naquele mesmo dia, Ricardo foi obrigado a sair da casa. Levou apenas suas roupas numa mala velha, exatamente como havia feito a mãe dormir na rua, sozinho, desamparado e sem lugar para ir. Nos meses seguintes, Dona Carmen processou o filho por maus-tratos e abandono de incapaz. Ricardo foi condenado a 2 anos de prisão em regime semiaberto e foi obrigado a pagar uma indenização de R$50 mil à mãe pelos danos morais sofridos. Jéssica tentou voltar para Ricardo quando descobriu que ele havia perdido tudo, mas ele já havia aprendido uma lição amarga sobre quem realmente estava ao seu lado nos momentos difíceis. Dona Carmen, apoiada por Dona Rosa e pelo advogado Marcelo, que se tornou como um filho para ela, reconstruiu sua vida. Ela transformou o quarto onde Ricardo dormia num pequeno ateliê onde fazia crochê para vender, conquistando sua independência financeira aos 72 anos. Hoje, quando alguém pergunta para Dona Carmen sobre Ricardo, ela responde com sabedoria: eu aprendi que não podemos obrigar ninguém a nos amar ou nos respeitar, mas podemos, sim, exigir que nos tratem com dignidade. E quando alguém mostra quem realmente é, devemos acreditar logo na primeira vez. A história de Dona Carmen nos ensina uma lição poderosa. Nunca devemos julgar uma pessoa pela sua aparente fragilidade. Por trás de uma senhora idosa e aparentemente indefesa, pode haver uma força e uma dignidade que superam qualquer adversidade. E nos lembra que o respeito aos nossos pais e idosos não é apenas um valor moral. É uma obrigação legal e humana que, quando violada, sempre cobra seu preço. Ricardo descobriu da pior forma possível que não importa quão forte você pense que é. Quando você abandona quem te ama, quem realmente fica abandonado é você mesmo. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like para apoiar nosso canal. Não esqueça de se inscrever para não perder nenhuma de nossas histórias emocionantes. E nos conte nos comentários, de que parte do Brasil você está nos assistindo.
Queremos conhecer nossos seguidores de todo o país e saber como essas histórias chegam até vocês. Sua participação é muito importante para nós.